Um cara craque na construção de Flywheel era Steve Jobs, né, Salibão? O Jobs era incrível, né, São empresas altamente disciplinadas, Sandrão. É impressionante, né? Esse é o ponto. Você vai na loja da Apple, você vê a disciplina. Esse é o ponto. Você pode ir na loja em Singapura ou em Osasco, que é a disciplina mesmo, né? E aí a disciplina, Sandrão, é fator fundamental na questão de fazer o Flywheel funcionar. Um dos preceitos básicos do Flywheel é visão sistêmica. Eu tenho que ter a capacidade de enxergar o todo. E vou te falar mais um elemento. Flywheel tem a ver com ecossistema. Olá, meu nome é Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Somos protagonistas do Gestão do Amanhã podcast. Um podcast focado e especializado em conhecimento sobre gestão, né? Então, sofisticado. Aqui né? Não tem mimimi, não tem autoajuda. Com todo respeito. Vamos fundo. Nós vamos fundo aqui. Aqui é coisa séria. Coisa séria. Como a gente escreve muitos livros, produz muito conteúdo, nós sentimos a necessidade de ter um espaço para compartilhar nosso conhecimento de uma forma mais constante e frequente. Então é o que a gente faz aqui. Na realidade, o que nós fazemos aqui é compartilhar uma prática que nós já temos há décadas, de compartilhar conhecimento. Desde 2018, juntos, nós produzimos mais 10 livros de negócio. É a chance que a gente tem de estar com você semanalmente. Toda terça-feira um episódio novo. Qual que é o tema do nosso podcast hoje? Você conhece o conceito do Flywheel? Esse é um conceito poderosíssimo. Flywheel. Flywheel é fly, F-L-Y, wheel, W-H-E-E-L. É um conceito que, na verdade, foi introduzido pelo Jim Collins, né, no seu livro Good to Great, que, na verdade, foi quase que meio construído a quatro mãos junto com o Jeff Bezos. Opa, né? Essa história eu vou querer ouvir. O Jeff Bezos, quando começou a Amazon, ele levou o time dele lá para o Jim Collins, para eles construírem o futuro da Amazon. Mas isso daí eu vou querer ouvir mais. Até porque você sabe que tem uma história boa aqui, né? O Salibão é amigo pessoal do Jim Collins. O Jim Collins manda uma mensagem de aniversário pro Salibão ele manda todo declarações. Ano. Áudio. Nós mandamos um áudio no nosso grupo lá, o pessoal ficou bobo, né? Então, enfim... Por que você tem que ouvir esse podcast? Porque nós vamos mostrar aqui, a ideia do Flywheel é como montar um ciclo de crescimento imparável para o seu negócio. Imparável, né, Salomão? Uma engrenagem de crescimento imparável. Nós vamos mostrar aqui o que é o Flywheel, exemplos concretos e de dar referências de como você construir isso para o seu projeto. Antes da gente começar, que eu quero ouvir essa história do Jim Collins com Jeff Bezos, enfim, fica aquele nosso recado. Você, às vezes, está nos acompanhando pela primeira vez, enfim... não deixe de nos seguir, né? Facebook, Spotify. Toda terça-feira entramos com um episódio novo. Não deixe de dar um like nos nossos conteúdos. É uma forma que você tem de mostrar para o algoritmo que esse conteúdo é relevante e esses algoritmos impulsionam ainda mais esse nosso conteúdo. Então não deixe de nos prestigiar, porque dessa forma a gente fortalece cada vez mais esse conceito. Começar do começo, Salibão. Como surge... como você falou, quer dizer, o conceito do Flywheel aparece ali no Good to Great em 2001, né? Conceito do 2001, começo, Good to Great, desculpe. Good to Great é um dos livros de autoria de Jim Collins, um dos mais populares da história da gestão, né? Em português, feitas para durar? Feitas para vencer. Para vencer. Good to Great é o Built to Last. O Good to Great é o Feitas para Vencer, um dos livros mais bem-sucedidos. Mais de 6 milhões de cópias vendidas. Ele já aparece lá, em 2001, né, Salibão? Já aparece lá o conceito do Flywheel, mas depois, em 19, o Collins lança um manuscrito só sobre o tema, né? Mas como surgiu essa história, Salibão? Pois é, Sandrão. Jim Collins é um pesquisador forte na área de gestão. Ele é muito bom para fazer analogia. Se você pegar os livros deles, tem analogias fantásticas, né? Ele fala que você não... é melhor dar tiro de revólver para depois dar um tiro de canhão, né? E não dar um tiro de canhão, porque no tiro de canhão você pode destruir a empresa, né? Você viu o que aconteceu com a Motorola, por exemplo, né? Com o Iridium, né? Deu um tiro de canhão e acabou a empresa. Sim. Ser assertivo. Exatamente. Então, aí você tem o próprio Flywheel, né? Que é a maneira de você enxergar o teu negócio de uma maneira que ele roda e cria escalabilidade e gera valor para a empresa, entendeu? Gera valor, E ele foi construído, porque logo no começo, a Amazon estava começando lá no final dos anos 90, né? E o Built to Last também estava sendo introduzido. Então, esse conceito foi meio que criado a quatro mãos entre o Jim Collins, com o Jeff Bezos, com
colaboradores, os executivos da Amazon, né? Que era uma forma... Vamos lá, o Flywheel... Vamos dar um exemplo aqui, Sandro, para as pessoas entenderem. Eu acho que até vamos definir assim o Flywheel, vai. O Flywheel, ele vem a analogia, você falou que ele é bom de metáfora, analogia. O Flywheel é uma analogia, uma metáfora. Pensa o Flywheel como um... Ele roda, é um círculo. É um volante. É um círculo, né? Pensa assim, uma engrenagem, um volante grande, que você falou, grande, sim, e que a sua força inercial ela é tão grande que ele acumula energia rodando, sim, e quanto mais ele roda, mais ele acumula energia e mais ele roda rápido. Então o Flywheel é o seguinte, quanto mais rápido você fizer o Flywheel rodar, mais ele gera valor, mais ele gera tração. Sim. Desculpe, tração. Como isso funciona nos negócios? O Salibão vai dar um exemplo, mas alguns negócios, quando você monta algumas engrenagens desse negócio, quando elas estão interdependentes e bem executadas, uma fortalece a outra e vai gerando uma riqueza quase infinita no negócio. Sim. É que você tem o conceito de escalabilidade. Exatamente, Sandrão. Aqui, ó, para fazer uma definição mais formal, né? É um ciclo de melhorias contínuas, né? Ou de pequenas ações que geram impulsos, acumulam força e eventualmente criam um efeito exponencial de crescimento. Olha que coisa, né? Você imagina, é um círculo que vai rodando. Então vamos aqui para ser mais prático, né? Na Amazon. Preços baixos. A primeira coisa que eles apareceram foi com preço, você comprava livros com preço mais baixo do que na livraria. Basicamente, sim, acabou com as livrarias. Com preços baixos, você tem mais clientes. Com mais clientes, você tem mais terceirizados, vendedores... Mais vendedores interessados naquele ambiente. Vendedores terceirizados que entram na plataforma. Sellers. Mais os sellers. Com mais sellers, você tem mais seleção de produtos. Mais produtos disponíveis. Com mais seleção de produtos, você tem mais clientes. Com mais clientes, você tem mais economia de escala. E aí você vai indo. E com mais economia de escala, você tem custos menores e você tem preços menores. Aí você tem preços menores, você tem mais clientes. E a coisa vai rodando, né? E aí, deixa eu falar da Amazon, Salibão, que nosso livro Estratégia... A Amazon é basicamente a empresa mãe do Flywheel, né, Sandrão? No nosso livro Estratégia Adaptativa, lançamos em 2020. Um dos casos que a gente explora é o da Amazon. E lá no livro, em 2020, onde isso não era realidade, a gente comentava que o Flywheel da Amazon é esse. Grosso modo, como o Salibão colocou, preços competitivos me geram mais clientes me geram atratividade para mais sellers, vendedores, mais vendedores me geram mais escala me gera valor, o valor me deixa vender preço mais baixo, eu gero mais cliente e vou rodando. Olha que legal isso, Salibão. Nós falamos isso lá no livro Estratégia Adaptativa. Esse Flywheel rodando adequadamente, ele me permite colocar outros elementos dentro dessa engrenagem. Qual foi o elemento que a gente contou lá em 20 que a Amazon colocou, que hoje é responsável por 1/3 do resultado da Amazon? Ads, anúncios. Qual que é a lógica? Quanto mais clientes, quanto mais sellers eu tenho, mais ofertas eu tenho na plataforma, não tenho? Quanto mais ofertas eu tenho na plataforma, mais eu tenho o quê? Inventário, páginas disponíveis. Quanto mais páginas disponíveis, mais eu tenho espaço para vender o quê? Anúncios. Quanto mais anúncios eu vendo, eu gero uma outra fonte de receita para a Amazon que me permite ter mais lucratividade. Essa lucratividade me permite vender a preços mais baixos. E aí vai rodando. Então, quanto mais... Por que a Amazon vende, às vezes, gente, produtos... Essa é boa. Por que a Amazon vende, às vezes, produtos sem margem ou até com taxa negativa de lucratividade? Porque quando ela atrai esse cara para o Flywheel, primeiro ela pode vender mais produtos posteriormente. Mas segundo, ela gera mais inventário de páginas, que vai gerar mais espaço para anúncio, que vai gerar uma receita líquida cuja margem é exorbitante. No marketplace, a margem de venda de produtos é pequenininha. A margem de anúncios estima-se que seja mais de 70% no caso da Amazon. Percebe? Salibão, quando o Flywheel está bem desenhado, você pode colocar outros elementos para acelerar ainda mais o processo, de modo que ele seja quase um ciclo de crescimento infinito, né? Sandrão, vamos dar mais um exemplo aqui, para as pessoas entenderem, porque como às vezes o Flywheel você tem uma representação gráfica... e ele é meio intangível, mais formal. Mas você pega, por exemplo, a Netflix, né? Mais conteúdo, você vê, toda semana tem conteúdo novo. Isso. Mais conteúdo, mais assinantes. Mais assinantes, mais faturamento. Mais faturamento... eles podem investir em mais conteúdo, que atrai novos assinantes. E aí você vê que é interessante, Sandrão, porque a gente vê que, às vezes, os filmes da Netflix não são necessariamente os melhores, né? Principalmente que você tem novos. Mas a variedade é tão grande que você fica esperando. E aí você pega lá a turma da Disney, com todo respeito, né? Que não consegue nem chegar perto da Netflix,
qual o foco deles? Fazer filmes perfeitos. Só que fazer filme perfeito Leva leva tempo. Mas é que tá. Vamos de Leva novo tempo. nessa? Olha que exemplo gostoso esse do Salib. Lembra? Flywheel bem desenhado me permite colocar outros elementos. Qual que é o elemento que a Netflix colocou aqui, pessoal? Simples. Eu tenho mais caixa para mais produção, para fazer mais produções. Se eu não me engano, 18 bilhões de dólares Sim. da produção da Netflix para 2025, Sim. Salibão, que é a soma de todos os outros estúdios reunidas, Salibão. É a soma de toda a verba de todos os outros estúdios reunidos, é o que a Netflix tem para um ano. Em novembro, ela lançou mais de 80 títulos, Salibão. Olha Sim. o poder de escala. Então, eu tenho capacidade de investir mais em produções. Que elemento a Netflix colocou novo aqui? Produtoras independentes, Salibão. Aí eu coloco as produtoras independentes, que é uma forma de eu ter capilaridade no meu flywheel, não imobilizo o capital para ter o meu próprio estúdio, que eu não conseguiria fazer isso, e crio uma rede de produtores independentes no mundo todo para ter produções que sejam boas o suficiente para atender aquela demanda. Lembrando que tem outro elemento no flywheel da Netflix, Salibão. Quanto mais pessoas consumindo títulos, mais eu tenho dados. Esses dados me permitem ter assertividade nos conteúdos mais vendidos. E Essa oferecer para os assertividade- clientes Ó. os filmes que eles querem ver. Então, quer dizer, quanto mais assinantes eu tiver, mais conteúdo eu vou ter. Quanto mais conteúdo eu vou ter, mais assinante eu vou ter. Percebe que é um ciclo infinito? Pois é. Por isso que a empresa cresce de forma sistemática ao longo dos anos. Por isso que, olha que exemplo bom você deu. Uma empresa com um flywheel bem estruturado, que ganha tração e roda de forma veloz e poderosa, em comparação com outra, cujo flywheel não está tão bem estruturado e é mais lento, ela é mais lucrativa e tem mais potencial Com de ganho. certeza. E aí o desafio para você que está nos vendo aqui é entender qual é o Seu flywheel da sua flywheel. empresa. Aliás, Não é fácil. fica aqui ó, um desafio para vocês. Desenhe o Não é flywheel fácil. desenhe o flywheel da sua empresa e manda Não é de fácil. repente manda pra gente aqui. Pode mandar Pra gente dar uma olhada, nos né? comentários. Não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas tem a ver com um conceito fundamental: escalabilidade. Se você acerta o flywheel do seu negócio, você tem a base Sandrão, para ter mais escalabilidade. Olha que fantástico o Uber, né? Mais pessoas para andar de Uber, né? Mais clientes. passageiros. Mais clientes. Passageiros. Mais passageiros atraem mais motoristas. Mais motoristas, com mais motoristas tem menos espera, Sim, de tempo. mais agilidade. mais agilidade. Com mais agilidade você tem a melhor experiência do cliente. Isso, né? melhor experiência. Impressionante, né? E que traz mais passageiros. Que traz trazem mais motoristas. corridas e que abaixa o preço e que traz mais... Exatamente. Vocês entenderam? Isso é E, muito... ó, o caso do Uber é outro caso ótimo, Salibão. Ou seja, sabe qual é o ponto, Sandrão? Se você, hoje você tem que saber expressar o seu negócio graficamente. Eu acho. One Visualmente. page report. Sabe o negócio Visualmente. que... Você tem que saber expressar o seu business graficamente. E o Flywheel ajuda isso, né, Sandrão? Não adoro. Salibão, você tá falando uma coisa tão incrível, né? A gente vai ter um evento, próxima data aqui que a gente tá gravando esse podcast. Eu resgatei, Salibão. Não era um flywheel, mas é um framework que o Walt Disney construiu em 1957 para Disney, onde ele mostrava, Salibão, na época o flywheel dele, que era mais ou menos assim. O estúdio me gera filmes, Sim. né? Os filmes me geram popularidade. Sim. Ou atenção, cliente. Isso me gera a possibilidade de ter produtos de mídia. Sim. Produtos de mídia me geram mais popularidade ainda, que me permitem ter um parque. Uhum. O parque, eu gero clientes que vão usar os estudos. Percebe? Ele em 1957. Sim. Não era um desenho do Flywheel, não existia esse conceito na época, mas ele desenhou isso. O modelo bem-sucedido da Disney, licenciamento, a integração de licenciamento, parque, canal, mídia, todos os atributos dele foram desenvolvidos de uma forma integrada. Ele tinha o que você falou, ele tinha o Walt Disney. Em 1957 ele conseguiu desenhar isso. Ele tinha, como você falou, a visão do meu negócio numa graficamente, página. né? Graficamente. Agora, ela não é uma visão estática. Não pode ser. Ela vai mudando Veja com o caso da Disney. Exatamente, ela vai mudando com o tempo. Aliás, tá citado aqui a Disney, começou com filmes de animação e ampliação do seguinte volante, do seguinte flywheel, né? São parques temáticos. Parques temáticos. Sandrão, Depois eu vou- fiz isso na HSM, o Sim. flywheel da HSM. Quer dizer, Sim. comecei a fazer seminários de um dia, né? Seminários de um dia. A partir do momento que eu senti a necessidade de fazer alguma coisa específica, para um grupo de pessoas que queria alguma coisa específica. Então, eu fiz seminários, workshops de 2 dias.
depois eu tinha uma massa crítica de participantes no evento que não tinha uma revista. HSM Management, né? A partir da HSM Management e mais dos seminários, eu tinha uma massa crítica para construir um mega evento que acabou sendo a Expo Management. Quando nós construímos a Expo Management, você tinha gente suficiente para enxergar, para ver um canal de televisão, a Management TV, entendeu? E on and on and on. Depois, e aí disso tudo era divulgado na Management TV, eu tinha mais audiência, que eu vendia o evento. Exatamente. E o evento, percebe? Ele vai rodando, vai rodando. Aí eu usava a revista para vender os eventos, usava a televisão para vender. Então é uma roda. Mas você veja, Salibão, como um dos preceitos básicos do Flywheel é a visão sistêmica. Sim. Eu tenho que ter a capacidade de enxergar o todo. E vou te falar mais um elemento. Flywheel tem a ver com ecossistema. Sim. Flywheel tem a ver com ecossistema. A Amazon não conseguiria fazer nada se ela não ativasse os sellers. Sim, Uber não conseguiria nada se ativar motoristas. Sim. O Ads é um outro ecossistema. Anúncios é outro ecossistema. Não. Percebe? A Netflix, produtoras. Flywheel tem a ver com expansão do negócio baseado no ecossistema. Agora, uma questão importante também, que é bem bacana, quando você tem um Flywheel bem estruturado, Salibão, você consegue montar outros Flywheels. Sim. Caso o Amazon. Sim. O Amazon hoje deve ter vários Flywheels. Por saúde. Sim. Eu tenho mais clientes aqui no meu Flywheel principal, eu tiro do Flywheel principal e falo, tá, eu tenho mais clientes na minha base que têm necessidades de saúde. Todos os clientes têm necessidade de saúde. E se eu começar a vender produtos relacionados à saúde? Aí, se eu tiver clientes o suficiente, eu atraio fornecedores que vendem produtos de saúde. Atraindo fornecedores de produtos de saúde, eu atraio mais clientes. Esses mais clientes também atraem mais médicos. Que tal eu fazer uma plataforma de médicos para atender esses caras? Eu tendo mais médicos, eu tenho mais prescrição de produtos. Mais prescrição de produtos, eu vendo mais produtos, atendo mais... E aí, eles estão criando outros flywheels como esse da saúde, né? Então, quando você tem bem estruturado o desenho, fica claro outras avenidas de crescimento para você montar outros flywheels, outras engrenagens para expandir seu negócio. Essa é a ideia, né? Sandrão, é interessante porque você vai tendo esses, com crescimento, né, esses sub-flywheels, né? Sub-flywheels, bom isso, hein? Que são originados um do outro, né? Eles são originados, são originados um do outro e cada um tem a sua nuance, né? E para atingir o momentum que ele chama, como é que é momentum? Mas é momentum, é o tipping point, né? É quando ele ganha tração. Tração, exatamente. É quando ele ganha tração, é o momento. Mas tem um momento, Salibão, que qualquer sistema que traciona, que ganha energia por si só, tem um momento que ele ganha tração e aí a tração faz o resto. E o que é interessante aqui, Sandrão, porque explica o flywheel, Sandrão, ele explica essa nova lógica da diversificação, Sandrão. Porque antigamente, que a gente entendia por diversificação, era você entrar em vários negócios. Você tinha nos anos 80 vários conglomerados. Eu lembro que o meu amigo Edson Bueno, ele tinha um hospital, tinha uma cadeia de restaurantes, depois tinha pronto de saúde. Então, era um negócio assim. Tem os nossos amigos lá de Uberlândia que tinha não sei quantos CNPJs, desde fazenda até não sei o quê. E essa lógica do flywheel é o que eles chamam de em inglês assim, they should be held together by an underlying logic. Esses flywheels, eles têm que se sustentar com uma lógica única. Uma lógica única. Eles se sustentam uma lógica interdependente com uma lógica única. Unificadora, não é única, unificadora. Que é a ideia da ideia unificadora. Qual é a minha ideia unificadora? É essa? Eu crio sub-flywheels, todos eles entregando valor para o principal. Eu tenho que entregar valor pro grandão, você concorda? Sim. Que é diferente da diversificação baseada... A diversificação de investimento é quase como uma diversificação de portfólio de investimento, Salibão. Então eu tenho aqui um negócio de saúde, um de entretenimento e tal. Não é isso que a gente tá falando. É em cima de uma mesma ideia unificadora, como eu crio outros flywheels que vão sustentar o mesmo negócio. Zé Delivery para Ambev. Ambev já tem um flywheel pronto, concorda? Ambev tem cerveja, produtos, né, sobretudo bebidas. O que ela fez? Ela consolidou todo o mercado de bebidas para ter um portfólio grande. Quanto maior o portfólio dela mais ela consegue ser atrativa para bares e restaurantes, né? Esses bares e restaurantes vendem mais Ambev, com isso eu tenho mais clientes. Quanto mais clientes, eu tenho mais vendas dos produtos e vou rodando. Esse é o flywheel básico. Sim. Quando ela tira do flywheel, cria um sub-flywheel, que é o Zé Delivery, é uma outra lógica, né? O Zé Delivery tem a ver com comodidade, conveniência. Então ele cria o flywheel dele. No flywheel do Zé Delivery tem que ter um outro elemento que não tem na Ambev, que é quem? Os moto-entregadores, né? Então, quanto mais produtos atraentes eu tiver,
mais bares e restaurantes eu tenho instalados no meu flywheel. Esses bares e restaurantes fazem com que eu tenha mais entregas. Tendo mais entregas, eu sou mais atraente para motoentregadores. Quanto mais motoentregadores, mais eu entrego rapidamente, mais clientes eu tenho, ok? Note que esse sub-flywheel, no final do dia, o Zé Delivery vende o quê? A bebida! Então esse sub-flywheel entrega valor pro negócio principal da Ambev, que é vender bebida. Ele criou um motor 2 que traciona, e quanto mais esse cara tracionar, mais bebida da Ambev eu vou vender. É fantástico. É legal? Esse conceito é muito É legal. legal. Ele ajuda a organizar os pensamentos. Parece simples, mas ele é bem sofisticado. É né, bem Felipão? sofisticado, Ele é bem né? sofisticado. Para você achar o teu flywheel e achar Bem como você vai sofisticado. crescer em cima disso, é bem desafiador. Você pega aqui, por exemplo, o exemplo do LinkedIn. Mais profissionais para entrar na plataforma, né? Quanto mais profissionais, mais valioso o seu network. Isso faz com que mais profissionais entrem. E aí você tem mais dados dele. E com mais dados você tem mais matches entre pessoas e trabalho e conteúdo. E isso faz com que o engajamento de uso fique cada vez maior. Quanto mais engajamento, mais caras Então, eu de tenho. novo, E né, aí pessoal? Olha aqui, olha, o Sandrão e eu estamos desafiando vocês. Desenhe o seu flywheel e manda pra gente aqui. Né, Sandrão? Ó, e exato. E não há dúvida, se você quiser alguma referência nas nossas pesquisas, não são pesquisas de hoje, né? Tá resgatando alguma coisa. Vamos te ajudar a enxergar um pouco mais esse negócio do flywheel. Vamos lá. Primeira coisa é você identificar aquilo que você é excepcionalmente bom. Concorda que surgiu daí? A Netflix veio de uma coisa que ela é excepcionalmente boa. Os conteúdos. Amazon, uma coisa que ela é excepcionalmente boa. As ofertas. Uber, alguma coisa que ela é excepcionalmente boa. Qual que é o seu core? Aquele espaço onde você é excepcionalmente bom. A partir desse core, mapeie as atividades complementares, que são todas aquelas atividades que habilitam esse core. No caso do Uber, os entregadores. No caso da Netflix, as produções. Mapeie quais são essas atividades complementares. Mapeando essa jornada, entenda quais são os gargalos ou fricções que você pode tirar. Uber tirou uma fricção, Sim. que era encontrar um carro de forma assimétrica no lugar. A Amazon da mesma forma, Netflix da mesma forma. Qual outro exemplo que você deu? Tem o LinkedIn, O né? LinkedIn. Tem o Uber. Onde também. você pode tirar a fricção. E aí você constrói uma nova experiência e defina métricas importantes. Por exemplo, uma métrica importante para o Uber, qual é? Nível de taxa de ocupação. Sim. Não é, Salibão? Quanto maior for a minha taxa de ocupação, mais eu tenho passageiros, mas não adianta eu ter só passageiro, mas eu tenho motoristas na plataforma e sou atraente para esses dois caras. Quais são as suas métricas para avaliar essa atração? E aí você aplica a tese fundamentalmente orientada a um sistema de execução que faz esse negócio rodar. E é interessante, Sandrão, porque o Collins, né, ele fala que para você começar fazendo flywheel, você tem que identificar a união dos 3 círculos que ele chama, né? Que ele chama lá o conceito do pork spin, hedgehog concept. Que ele fala o seguinte, né? Primeiro, qual a sua paixão? Né? Segundo, em que você é o melhor do mundo? Né? O que você é diferente? Terceiro, o que dirige o seu motor econômico? São essas 3... A partir do momento que você tem essas 3 coisas, para você montar o flywheel fica mais fácil. Vamos lá. Paixão. Propósito. Que eu tô aqui, né? Exatamente. Aí, diferenciais, aonde você realmente é porreta. Que ele chama best in the world. Né? Bem melhor do legal mundo. isso. É. E que dirige mundial. seu motor econômico. E qual que é o vetor que dirige o motor econômico? Isso tem a ver com o modelo de negócio, inclusive. Aliás, dá para você montar outros flywheels com outros modelos de negócio, né? O modelo de assinatura. Sim. São outros sub-flywheels. Qual que é o motor econômico do seu negócio central? Sim. Aí você vai começar a entender como, a partir da sua paixão, usando a sua força motriz, Sim. eu mobilizo o meu motor econômico. As habilidades, né? Habilidades, competências, né? Você pode dar... Exatamente. É interessante, você pode dar o nome de sua paixão, propósito. Você pode dar... O que você é melhor no mundo? Você bota habilidades, competências, né? E motor econômico é o resultado. É o motor. É o resultado. Agora, Sandrão, é interessante, assim, ok, então como é que eu começo, né? Como é que eu vejo isso, né? Tem 4 etapas aqui que é interessante, né? A primeira, o empurrão inicial. Pequenas vitórias. Ações estratégicas que provocam um movimento positivo. Né? Esse é o primeiro passo. Segundo, acúmulo de impulso. Consistência, os esforços geram resultados e reforça o ciclo. Vai pegando tração.
Terceiro, ponto de inflexão. A roda começa a girar sozinha, né? Crescimento exponencial. É exatamente isso, que nem o nosso amigo Romeu fala. Você ganha, a Amazon ganha dinheiro enquanto o Jeff Bezos está dormindo, né? Ele fica rodando, né? E a quarto, a vantagem competitiva sustentar a partir do momento que você pega. E depois você vai reinventando os flywheels. Aí você vai acelerando. Você sabe que a vantagem competitiva hoje é temporária. Mas é interessante essa interseção dos três, né, Sandrão? Três elementos. Que gera você pro flywheel, né? E como é importante a visão sistêmica do negócio, né? Quer dizer, a paixão é onde eu sou bom e qual que é o meu motor econômico. Será que todo mundo tem essa visão dessas três questões? É difícil, né? Olha como isso conversa com a teoria do negócio do Peter Drucker, né? Que ele já fez um episódio sobre isso. Lembra que o Drucker falava? Sim. Sem conhecer a teoria do negócio. O que é isso, Salibão? É conhecer a teoria do seu negócio, exatamente, concorda? Exatamente. E lembra que o Drucker falava, para conhecer a teoria do negócio, eu tenho que conhecer ambiente externo. Ambiente externo muda as habilidades, muda o propósito. Ele falava exatamente isso, Salibão. Aliás, o Collins é um discípulo do Drucker, né? Sim. Você pegar declarado. Declarado. Né? O Drucker falava exatamente isso. A teoria do negócio é ambiente externo, minhas competências centrais, né? E a análise do cliente, né? O propósito. Ambiente externo, minhas competências centrais e propósito. É exatamente isso. Pessoal, o que vocês estão vendo agora é bem sofisticado, né? Isso aqui vai além do normal. O Sandrão e eu temos cada vez mais objetivos para ajudar vocês com ações concretas, né? Então, desculpa se eu estar falando flywheel, alguns termos em inglês, que na verdade... Não tem na tradução. Né? Flywheel não tem tradução. A tradução literal é volante. É volante, né? Que volante vai rodando. O volante que vai rodando, né? Mas é muito mais do que isso, né? Flywheel é quando você tá com um grande navio e aí você vai... Então, mas não é isso, né, Salibão? Porque você vai fundar um navio. O volante é fogo, que não tem uma tradução literal, né? É aquela roda grande, Salibão, que você falou. É aquela roda grande que vai rodando e ganha tração com o acúmulo de energia. Agora, Sandrão, o Collins, ele fez aqui um resumo de como você sabe se está no volante, no flywheel, ou no circuito da destruição. Olha que coisa interessante. Como você identifica? Como você identifica? Primeiro, o flywheel ele segue um padrão de construção que leva a uma ruptura. Chega à ruptura por meio de esforços. Acúmulo de passos dados um para o outro, um após o outro. A cada volta do volante, a cessação de um processo da evolução orgânica. Circuito da destruição. Pula a etapa de construção e salta direto para a ruptura. Olha que coisa. Lembra os empreendedores que já vão para a ruptura, vão para o motor 2 e não aparece com a construção, né? Eu tenho que entender a teoria do meu negócio. Exatamente. Implementa grandes programas radicais de mudança, revoluções dramáticas, reestruturações crônicas, sempre em busca de um momento milagroso ou do novo salvador. Quer dizer, o flywheel, né, Salibão, ele é sistêmico. Ele emerge da visão, da teoria do meu negócio. Não adianta você querer construir essa ruptura sem respeitar essa teoria. De novo, qual é meu propósito? Que eu sou realmente bom e meu motor econômico. Sim. Só isso. Olha aqui. Sinais que você está no volante. Enfrenta a dura realidade dos fatos. Né? Confront the brutal facts. Para enxergar claramente quais os passos que precisam ser dados para ganhar e acumular impulsos. Para saber se você está no circuito da destruição. Abraça os modismos e se envolve em demagogias gerenciais em vez de enfrentar a realidade nua e crua. Né? Para saber se você está no volante, atinge consistência com um conceito do porco espinho, que na verdade é a união dos 3 ciclos. Né? Qual é a sua paixão, o que você é bom e o que dirige o seu motor econômico. Né? Ciclo da destruição demonstra inconsistência crônica, vai de um lado para o outro e se desvia no âmbito dos 3 círculos. Volante, segue o padrão de pessoas disciplinadas. Cara, o flywheel, pessoal, para você atingir um ciclo de volar, você precisa ser consistente, as pessoas precisam ser muito disciplinadas. E aí que é um desafio. O brasileiro, no geral, não é fanático da disciplina. Né? Ponto. E aí você tem que disciplinar. Tem que ser disciplinado. Pelo bem ou pelo mal. Ô, Salibão, pensa comigo, né? A própria lógica do volante, da pedra grande, ela só vai pegar tração se a inércia inicial é muito pesada. Eu tenho que ter disciplina para tirar ele da inércia. Exatamente. Aqui, com consistência. Ciclo da destruição. Vai direto à ação, sem pensamento disciplinado, sem primeiro trazer as pessoas certas a bordo. Caraca, no final é tudo ligado, né, Sandrão? Tudo ligado. Olha aqui, olha.
sinais que você está no volante. Aproveita as tecnologias apropriadas ao seu conceito dos 3 círculos, né? 3 ciclos. A fim de acelerar o impulso. Circuito da destruição. Corre feito barata tonta como reação às mudanças tecnológicas, temendo ficar para trás. Né? Ou seja, sai correndo para não ficar... vamos implementar robôs em tudo quanto é coisa. Agora vamos botar interesse... Se as pessoas não metaverso, vamos pro metaverso. Vamos pro... Aliás, tem um colega nosso que aproveita esses... Né? Tá bem. Realiza grandes aquisições depois da ruptura, para acelerar o ímpeto. Olha aqui, olha o 5 da destruição. Faz grandes aquisições antes da ruptura numa tentativa suicida de virar o jogo. Quer dizer, eu só vou pensar na expansão depois que meu flywheel estiver rodando. Eu vou pensar em coisas complementares, não antes. Exatamente. Gasta pouco energia no esforço de motivar ou alinhar as pessoas. O ímpeto do volante, do flywheel, é contagiante. Gasta muita energia tentando alinhar e motivar as pessoas, arregimentando-as em torno das novas visões. Não concentro na mesma lógica. Exatamente. Depois, deixe os resultados falar por si. Vende o futuro para compensar a falta de resultados. Ou seja, não, daqui a 10 anos... Daqui a 10 anos vai dar resultado. Mantenha a consistência ao longo do tempo. Cada geração constrói em cima do trabalho de gerações anteriores e o volante continua a acumular impulsos. Círculo da destruição, circuito, né? Demonstre inconsistência ao longo do tempo. Cada novo líder introduz uma trajetória nova e radical. O volante se despedaça e para, e o circuito da destruição se instala novamente. E a gente vê por que tantas empresas hoje não evoluem. Estão indo pro saco, né, Sandrão? Você estava falando, eu estava pensando, né, Silão? Você pensar bem, um dos pontos essenciais primeiro, ter a visão. Se você não tem repertório, você não consegue, porque como você falou, não deixa de ser um conceito mais sofisticado, né, Salibão? Não é um conceito tão simples. Primeiro é ter a visão e o repertório para isso. Segundo, é baseado todas essas referências, buscar construir o seu flywheel. Mas o terceiro, Salibão, que eu acho que é um dos mais desafiantes, é consistência na execução. De novo, a gente vai falar disso. Porque para que você tire algo da tração inicial, da inércia, perdão, para que você tire algo da inércia inicial e consiga tracionar e ganhar escala, é demandado um esforço brutal. Pois é. Ele tem que ser consistente, sistema tem que ter muita resiliência, tem que ter muita disciplina. Aqui é onde... Sabe aquela história da pane seca? Eu faço tanto esforço, quando eu tô chegando no modelo, eu desisto, porque eu não dou conta. Então tem que ter uma visão e tem que ser patrocinado o flywheel, Salibão. Ele tem que ser top-down. A alta gestão tem que patrocinar o flywheel. A alta gestão tem que entender isso como valor. É uma metáfora, gente. Se você pensar, o Salibão falou representação gráfica, é uma ficção, é uma metáfora, é uma visão. Mais do que a realidade, é uma visão. Essa visão tem que ser compartilhada, compactuada com todos, e ela advém, sobretudo, da crença de que ela realmente faz sentido. Se não houver isso, não adianta. Um cara craque na construção de flywheel era Steve Jobs, né, Salibão? O Jobs era incrível. São empresas altamente disciplinadas, Sandrão. É impressionante, né? Você vai na loja da Apple, você vê a disciplina. Esse é o ponto. Você pode ir na loja em Singapura ou em Osasco, que é a disciplina mesmo, né? E aí a disciplina, Sandrão, é fator fundamental na questão de fazer o flywheel funcionar. Pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ações disciplinadas. E ações disciplinadas, Sandrão. E aí você constrói um flywheel. Mas você veja, né, Celso, se a gente pegar boa parte dos conteúdos que a gente está construindo, estruturando, né, quase todos eles, se não todos, a gente fala de disciplina de execução. Sim. E não é à toa. Hoje já é desafiante você ter uma disciplina de execução no mundo todo, mas no Brasil nós temos um traço cultural muito mais afeito ao improviso, à flexibilidade, que são até traços importantes, mas eu sempre digo, né, um traço comportamental tem uma área de luz e uma de sombra. E a sombra disso é que no excesso você não tem escalabilidade de nada. Você não consegue construir nada sem disciplina. Até a criatividade mais genial, você não consegue sem disciplina. Será que o Steve Jobs era indisciplinado? Pois é. Jeff Bezos, Bill Gates. Esses caras são indisciplinados? Muito. Tim Cook, né? Tim Cook. Você acha que esses caras são indisciplinados? Né? Não? Uhum. E você veja, o flywheel da Apple, até hoje, ele é o que roda. Sim. Motor econômico, né? Motor econômico. É o que roda a Apple, né? Porque é o seguinte, eu tenho um produto, o flywheel começa na Apple no produto, no iPhone, né? Que é um produto com baita design, com muita qualidade.
esse produto atrai mais clientes, faz mais vendas. Quanto mais pessoas eu tenho com a minha plataforma, mais eu fico atraente para quem? Para os desenvolvedores. Mais aplicativos eu tenho na minha loja de aplicativos. Mais aplicativos eu tenho na minha loja de aplicativos, mais vendas eu tenho com mais lucratividade. Essa maior lucratividade me permite fazer mais investimentos no produto e para divulgar melhor o meu iPhone. Quanto melhor fica o iPhone, mais divulgação eu tenho, mais clientes eu tenho e esse ciclo vende. Roda. Hoje estima-se que 30% da lucratividade da Apple vem de serviços. Sim. 30%. Por isso que a Apple tem a maior lucratividade das suas pares do segmento. Ela montou um Flywheel que começou, como a gente sempre diz, lá no iPod e no iTunes. Sim. Que é diferente do Flywheel da Samsung, que é diferente do Flywheel da Motorola, que é diferente do Flywheel de outras empresas, né? A escalabilidade é fundamental e começa com essa visão. A gente insiste muito aqui sobre repertório, né? Se você não tiver repertório, você não consegue alcançar esses conceitos que a gente está trazendo, né? Sim, exatamente. Não alcança. Você tem que... É uma roda que... Ela roda cada vez mais rápido, ela vai tendo subdivisões e ela vai tendo o que a gente chama de underline, né? O esforço da sobreposição, não, da... Uma lógica comum, né? A ideia unificadora. A ideia unificadora. Essa palavra que eu perdi. Quais erros comuns que podem acontecer quando você vai construir um flywheel? Isso é importante. Primeiro, você ficar muito focado com a visão cilada. Eu tenho uma visão muito isolada do sistema. Então, eu só olho um agente do sistema. Se o Uber só olhar o motorista, sem o passageiro não vai rodar. Então, primeiro eu tenho que ter uma visão interdependente. Segundo, outro risco que o Salibão já até colocou, eu mudo frequentemente as prioridades. Sim. Eu não dou tempo para que essa engrenagem rode de uma forma interessante. E terceiro, eu ignoro os pontos de fricção. Porque se eu tiver um ponto de fricção aqui, ele não vai rodar. A analogia da pedra, Salibão, é muito boa. Pode ser na Avalanche, uma bola de neve. Sim. Mesma coisa. É uma maneira muito gráfica, interessante, visual de enxergar o teu negócio, né, Sandrão? Não há dúvida. Fantástico. É mais uma contribuição importante do Jim Collins sobre isso, né, Salibão? Eu acho que é uma visão... É incrível, né? Porque ela é óbvia, mas quando você vai começar a pensar num negócio, você tem desafios importantes para construir isso na prática, né? Com certeza. E principalmente a partir do momento que você vai criando outros flywheels. Eu vou te falar, Salibão. Eu acho difícil, assim, é sofisticado até para você construir o primeiro flywheel do seu negócio. O negócio está aí há 10 anos. Porque as pessoas não pararam para pensar quais são os motores econômicos que são derivados do seu propósito, da sua... No final, né, o nosso projetinho Salibão e Sandrão, ele está virando um flywheel, né? Exatamente. Primeiro a gente escreveu os livros. Os livros atraem clientes. Esses clientes participam de outros eventos. Tem interesse para os nossos eventos. Depois eles têm... aí nós criamos um podcast que gera mais gente interessada. Essas pessoas interessadas podem participar dos vários programas. Exatamente. Esses vários programas podem ser os programas mais sofisticados, que é um que nós lançamos, né? Sim, Conselho de Líderes. Só para 15 pessoas, né? Exatamente. E assim vai alimentando. Então, no fundo, nós estamos... Não é verdade? Então, cada vez, quanto maior audiência a gente tem nos nossos podcasts, nos nossos livros, mais interesse a gente vai ter para os nossos eventos. Sim. E aí dá para você preparar. Esse que é o lance legal do Flywheel. Você pode desenvolver novos produtos baseados nessa mesma lógica. Exatamente. Então hoje a gente tem um produto que são os workshops, tem outro produto que é a imersão e tem outro produto mais premium que é esse orientado a poucos empreendedores, que é mais na linha da mentoria, que nós nem divulgamos esse produto porque ele é by invitation, né? Mas você percebe? Agora, quando a gente começou a fazer isso de uma forma pungente? Quando o Flywheel começou a rodar. 2018. E depois a começou a rodar. A gente foi construindo pedra sobre pedra, sem alucinação. Salibão, 18 até agora são 7 anos, cara. Exatamente, né, Sandro? Não é fácil, velho. Né? Ele vai pegar tração. Tem que ser disciplinado. Desde o começo, nada que a gente faz é sem um compromisso com excelência. Se a gente for fazer se a gente for fazer um podcast, olha, né? Todo estudo que a gente faz, se a gente for fazer um paper para você, vai ser com toda a qualidade que a gente tem, porque a partir daí ele abre uma frente, né? Nós já fizemos experiências com produtos licenciados, tem várias possibilidades que saem dessa lógica, né? Agora o principal é o propósito. No nosso caso, esse propósito é transformar a vida das pessoas, adaptando... De novo, né? Qual é a nossa paixão?
Exato. que Olha nós que temos, caso né, bom para mostrar o a nosso nossa caso. paixão, que é Mudar a vida das pessoas. mudar a vida cara. das pessoas Mudar com conhecimento. de A verdade. nossas, Capabilities. que nós somos o melhor no mundo, que na verdade é curadoria de gestão, Conhecimento, interpretação, desenvolvimento produção, de né? e o nosso motor econômico são os programas que nós desenvolvemos. Né? Exatamente. Aí vai desdobrar Então- em palestras, vai desdobrar em workshops, vai desdobrar nos nossos produtos. Então a gente usa também o que a proprietários, gente fala, pessoal. Walk. Porque tá cheio de gente que fala, mas não usa, né, Sandrão? A gente usa. Agora a gente quer ajudar você a fazer. Né? Esse é o nosso propósito. Né? Dentro da nossa missão, nós descobrimos que a gente pode ajudar as pessoas por meio dos nossos conteúdos, nosso livro, nosso podcast, mas também existem pessoas que querem um acompanhamento mais próximo, ou querem estar mais próximo de nós, do nosso pensamento. Foi por isso que já desde 2020 nós criamos uma plataforma de eventos, e um deles, que acontece só uma vez ao ano, então você não pode perder, se você está interessado realmente em transformar seu negócio, se você quer realmente criar um ciclo de crescimento exponencial para o seu negócio, um deles que acontece uma vez ao ano é nosso workshop, a estratégia do motor 2 de crescimento, onde nós embarcamos, né, Celibão, todo o nosso conhecimento sobre como construir motores de inovação. Exatamente. A inovação hoje é prioridade, né? Lá nos anos 80, 90, começo dos anos 2000, você desenvolvia uma vantagem competitiva, você podia dormir muito tempo em cima dela. Não mais. A tecnologia, ela veio, ela dizimou, ela disruptou tudo isso, fez com que os ciclos ficassem cada vez mais curtos, e com ciclos mais curtos, a necessidade de inovar é muito maior. Agora você tem um problema. Se você pegar, isso já são dados, que mais de 83% das iniciativas de inovação no mundo, em todas as empresas, dão errado. Certo. Então você trabalha com 17% de sucesso. E é aí que nós entramos. A estratégia do Motor 2 vai trazer para você um framework, uma maneira de pensar, uma maneira de estruturar, que vai fazer a inovação vir com mais precisão e com mais recorrência. Né? Porque a gente precisa inovar. Então, a gente traz inovação de uma forma palpável, né, Sandro? Tanto que a gente tem convidados, né? Bruno Stefani, que foi Head Global de Inovação da Ambev, e outros convidados, que nos ajudam a mostrar isso na prática. Sair da esfera das ideias e mostrar isso como é de fato. Então, são 2 dias inteiros conosco, e nós mesmos, né, Celibão? É nós, você vai ter lá com a gente o tempo todo, a gente fica todo o tempo com a turma, com muita informalidade, proximidade, carinho, porque esse é o nosso propósito, essa é a nossa paixão. Aqui não tem representante, né? não. Aqui é nós dois. É nosso evento, né? É nosso, é nós, né? E também, a gente tem muitos frameworks de trabalho, e no evento a gente executa esses frameworks para você levar essa estrutura para aplicar no seu negócio. Isso sem falar que você faz parte da nossa comunidade. Né, verdade. Todo mês temos um talks ao vivo, online. Pessoas fantásticas, né? É o GA Talks. Quem entra na nossa comunidade, faz qualquer evento nosso, Sim. todo mês é convidado, pelo menos uma vez ou menos, nós estamos fazendo 2 até, é convidado para um evento online via Zoom, exclusivo para a comunidade, com conteúdo relevante. Então, esse é um bônus à parte dos eventos. Ou seja, se você participar dos nossos eventos, você está na nossa comunidade para sempre. Sim. Se você desejar, você sempre vai estar com a gente, participando desses eventos pelo menos uma vez ao mês fechados. Nós já fizemos eventos sobre todos os temas que você... Inteligência artificial, reinvenção do varejo, a gente vai fazer um download de eventos como SXSW. Nós convidamos gente da pesada para estar com a gente. Fechado? NRF, trouxemos gente para falar da NRF. Gringos, né? Ó, imperdível. Dias 13 e 14 de junho, em São Paulo, 2 dias inteiros conosco. Você vai interagir com empreendedores incríveis. Você vai interagir com empreendedores incríveis, né, Salibão? E aí é o seguinte, você quer participar, quer mais informações? Tá aqui o QR Code, mas também na descrição você tem o link de acesso para você conhecer mais o evento. Se você estiver interessado, manda para nós a sua candidatura, porque nós avaliamos o perfil de cada candidato ao evento, porque esse é um evento para poucos participantes, não é centena, é dezena. Então, assim, a gente tem que certificar que vão participar pessoas que você vai interagir no mesmo nível que você. Né? Então, não demore para fazer a sua submissão aqui, se você quiser estar conosco. Vai ser uma honra tê-lo e tê-la conosco nesse projeto. Nossa razão de vida. É a nossa razão. É uma delícia. É o que a gente gosta de fazer. É isso e aquilo. E livro, Salibão, o que você vai sugerir? Primeiro o Build to Last, Good to Great, que é o Feitos para Vencer, está publicado em português, onde o Jim Collins introduz o conceito do flywheel, que foi
meio que feito junto com o Jeff Bezos e a turma dele na Amazon, Sim. né? Tanto que se você perguntar pro Jeff Bezos quais os melhores livros, os gurus que ele Sempre fala, vai ter o Good to sempre vai Great. estar o Jim Collins. Perfeito, perfeito. E o outro que ele lançou em 2019. 19, Salibão. 2019, né? É um Não manuscrito, está um livrinho, publicado né? em português, é um manuscrito mais magrinho assim, mas de grande riqueza. Chama-se Turning the The Flywheel, Flywheel. que traz o conceito Flywheel para um mundo mais atualizado. Exatamente. E mais Né? detalhes. Mais tal, detalhes, né? E mostrando como o Flywheel integra com os outros conceitos do Good to Great. Né? Você lê rapidinho. Do Build to Last. Tá em inglês, mas você lê rapidinho. Fechou? Muito bom esse papo, hein? Você gostou? Então, assim, ó, compartilha com seus amigos, colegas. Seu tipo de conteúdo de hoje, acho que você vai ter que ouvir de novo, né? Porque tem muita coisa aqui, Olha, pesquisar. o trampo que deu pra gente fazer isso aqui, hein, Sandrão? Mas é uma delícia, Putz, né? brincadeira, né? Desafia. É porque a gente vai aqui, Sandrão, se você perceber, esse conceito de Flywheel, você vai na raiz da lucratividade. Ele parece simples, Salibão. Você vai na raiz do crescimento, na raiz porque falar assim, vamos crescer, vamos dar lucro, bacana, né? Mas todo mundo quer. Todo mundo quer. Agora, cadê como é que você integra todas as partes dessa história, né? E eu vou te falar, cara, de novo, esse conceito parece muito simples, mas quando você começa a trabalhar, você tem que aprofundar. Como é que você faz a roda girar de uma maneira que, como o Romeu Bussarello fala, ganhe dinheiro dormindo, né? Mais uma vez, mandar um abraço pro Romeu, nosso parceiro. Abraço, Romeu. Ele é ouvinte do podcast. Você gostou? Compartilha aí, dê o like. Não segue ainda o canal? Segue o canal, poxa. Segue o canal. Mais da metade dos nossos ouvintes não segue o canal. Segue o nosso canal, você vai ser avisado e avisada sobre todo o conteúdo novo. E lembre-se, da onde saiu esse tem muito mais. Toda terça-feira, 19 horas, GA Podcast. Até a próxima. Valeu. Tchau.